Então, iniciando então essa nossa oficina, que era às 10h30, estamos com um pequeno atraso, mas isso tá, botem a culpa na pandemia, tá? E nos apresentadores que ainda estão aprendendo a usar essas novas mídias, essas novas condições. Ainda mais que eu sou do milênio passado, como algumas das pessoas que têm quem tiver mais de 21 anos, nasceu no milênio passado, tá? Acho que grande parte de quem nos assiste é, do, não é deste milênio, é do outro. Mas eu queria primeiro dizer que a Vânia Viana, esta mulher negra, linda e muito minha amiga, tá? Que bom, assim como eu, nós tivemos uma vida anterior em que a gente era ambientalista. A Vânia me acompanhou em algumas das conferências do clima, me lembro dela em Paris, né? Me lembro dela em Lima, lembro dela também na Rio+20, e trabalhamos juntos em programas no governo federal, em governos anteriores, nas conferências do meio ambiente, na Rio+20, na questão da educação ambiental e também naquele outro programa do IES Brasil, que tratou as perspectivas de 2030, 2050. Então, eu conheço a Vânia de algum tempo, né? Gosto muito dela e tenho certeza que ela também tem um certo apreço por mim. Ou ela engana muito, porque sempre que ele se fala, né, nós temos uma conversa muito alegre e muito franca. Mas nós mudamos. Eu fiquei velho, e como velho ou idoso, porque velho parece que quem não tem mais expectativa de vida, e idoso é quem quer fazer muita coisa ainda, eu ainda tenho mais uns 60 anos de vida, acho que eu vou a 120 ou mais, tá? Incomodando vocês. Então, eu como idoso, estou hoje trabalhando, legislando em causa própria e aqui ajudando nesse fórum da população idosa. Tivemos já grandes êxitos essa semana com o fórum, né? O governo do estado assinou o Pacto Nacional do Envelhecimento, primeiro estado, né? A prefeitura está se prontificando a trabalhar a condição de sediar um evento da ONU, e a Vânia mudou para uma outra atividade, que é essa barra de access, que eu não vou dar palestra, até porque eu também quero aprender com ela. Então, se eu falasse, ia falar alguma coisa e ela ia ter que me corrigir, o que ficaria um pouco chato. Ela não vai fazer isso, porque ela é muito educada. Então, mas eu passo para a Vânia, para que ela passe a todos nós esse conhecimento sobre o que é a barra de access e em que isto facilita, melhora a qualidade de vida das pessoas para que cheguem na velhice, cheguem na maior idade com maior qualidade de saúde. Então, passo a Vânia a fala dela. Por gentileza, Vânia, está contigo. Bom Saiu? dia a todos. Vocês me escutam? Vânia. Oi, vocês me escutam? Eu estou escutando vocês. Vocês me escutam? Eu te escuto e passei a bola para ti agora, depois de eu ter falado tudo que eu falei, e tu é lindo. Só que a tua câmera desligou, não sei por quê. Acho que está com um sinal fraco, ela deve estar pegando só, priorizando o som. Mas tu pode falar que nós estamos aqui e vai ficar gravado tudo que tu falaste, tá bem? Bom, tá bom. Não teremos câmera, então? Se melhorar a tua imagem aí, a internet aí onde tu estás, volta a tua imagem, tá? Senão só o som. Aqui eu estou dentro da Assembleia com todo o apoio da casa aqui, da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa. Tá bem, Vânia? Tá certo, Célio. Lélia, muito obrigada pela apresentação, sempre carinhosa, gentil como você é. De fato, nos conhecemos de outra seara, né? Das nossas buscas e lutas, né, por questões ambientais, principalmente. Está muito baixo o teu som, Vânia. Terias de falar mais alto ou aproximar o microfone. Está muito baixo. Melhorou? Melhorou muito. Tá bom, então vou ficar com ele aqui na boca. Isso. Então, né, é uma honra estar aqui com você, agradeço o convite. Já viemos aí de outras searas, né, na questão ambiental, de várias conferências do clima, de Rio+20, algumas etapas importantes aí, as quais nós tivemos juntos e do mesmo lado, né, do lado da classe trabalhadora desse país. Nesse momento,
o meu trabalho tem uma outra função, né? Claro que a gente muda o trabalho, mas não abre mão da militância, né? A gente sabe qual é o nosso papel na sociedade. E nada como um espaço, como um fórum social mundial para colocar isso, né? Para deixar registrado que não importa onde estejamos, a gente está sempre na disposição de fazer o que é melhor para as pessoas e para a sociedade como um todo. O meu trabalho hoje, eu sou facilitadora e praticante de ferramentas de Access Consciousness. O que seria Access Consciousness? É acesso à consciência. Essa é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas criado para facilitar mais consciência, tá? É um conjunto de ferramentas que foram canalizadas por um americano chamado Gary Douglas, na década de 90, e que trouxe uma imensidão de conhecimentos, uma vastidão de ferramentas para expandir a consciência, para despertar possibilidades e para ter cada vez mais escolhas feitas por cada um de nós. Quando você está no seu presente, quando você está na sua consciência, quando você está conectado com o que você está vivendo, não está vivendo do passado e nem da perspectiva do futuro, mas está conectado com o teu presente, você se abre para as infinitas possibilidades. E o que a Access Consciousness faz? E o que as barras de Access fazem? Quando você corre as suas barras, como nós, praticantes, costumamos dizer, você se livra, você se liberta de amarra, prisões que a mente coloca você. Então, você abre mão de limitações, de determinadas polaridades que são desnecessárias para o dia a dia da vida e, mais que desnecessárias, são nefastas, porque te colocam sempre num lugar de dependência, de paranoia, enfim, de estar preso a questões que não vão acrescentar. Então, quando você corre as barras, e o que é correr as barras? Né? Na nossa cabeça existem 32 pontos, e quando eles são tocados de um lado e do outro da cabeça, eles criam uma barra energética. Quando a gente toca um ponto do lado esquerdo e toca o outro do lado direito, o que ocorre? Essa barra energética se conecta de um lado a outro. Então, a gente chama isso de correr as barras. Quando a gente corre as barras, a gente percebe essa conexão com a gente mesmo, essa consciência, essa presença, esse despertar de possibilidades e essa facilidade de escolha, né? Você olha e vê que tem caminhos, que tem perspectivas. Para além das barras que você corre, existem uma série de outras ferramentas nessa maleta aí, né? Então, existem processos corporais, existem processos verbais que ativam essas possibilidades, que ativam e desbloqueiam as limitações que você tem quando você está paralisado, quando você está implantado, como nós costumamos dizer em Access, né? O que seriam, então, esses implantes a qual eu estou me referindo? Os implantes, eles são uma das barras, e talvez não, é a barra mais importante, porque dentro dessa barra de implantes, existe um conjunto de energias nela, que quando você corre, você suaviza esses pontos de vista que são limitantes e que criam esses bloqueios na sua vida. Então, por exemplo, a barra de implantes, ela, quando você corre ela, você suaviza, ameniza pensamentos, sentimentos, crenças, atitudes que você ou resistiu e reagiu ao longo da sua vida, ou se alinhou e concordou. E isso afeta o corpo todo, inclusive em qualquer vida, porque para nós, em Access, nós somos seres infinitos. Nós viemos de 3 pontinhos e nós vamos para 3 pontinhos. Então, nós temos o que nós estamos vivendo aqui é mais uma das nossas existências, né? Nós somos seres infinitos, por isso os 3 pontinhos, né? A gente vem como um ser infinito e vai para um lugar infinito.
Então, em qualquer uma dessas existências, ao correr frequentemente as barras, você faz uma espécie de, entre aspas, não gosto muito de usar essa palavra, mas para facilitar o entendimento, você faz uma espécie de limpeza nessas energias, nesses pensamentos, nessas ideias e crenças, desbloqueando essa limitação e trazendo mais consciência. Quando você está em estado de consciência, você se desperta para essas possibilidades e aí você tem um conjunto de escolhas que aparecem para você. Então, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma situação de desespero, de angústia, pegar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? A pessoa pode ter, de repente, um pensamento mais angustiado, sabe, querer dar fim à própria vida, várias situações que as pessoas passam ao longo da sua existência. Quando você tem as suas barras corridas, você percebe os caminhos, as possibilidades e as escolhas. E aí você faz uma nova escolha. Você percebe que você sai desse lugar da polaridade e você vai para um lugar ilimitado, onde você tem facilidade, alegria e glória, que é o mantra de Axis. Fantástico o que está falando. Vocês me escutam? Muito bem, desculpa que eu não desativei o som. Continua, Tá eu bom. estou anotando. Eu estou querendo ver aqui Perfeito. os 6 pontinhos das barras corridas que permite as novas escolhas. Estou prestando Isso. atenção, minha cara professora. Mas eu, Meu desculpa, eu querido, não tive imagina. meu som ativado, eu desativei. Não, tranquilo, é só porque eu não sabia se vocês estavam me ouvindo muito bem. Eu estou falando aqui um pouco mais alto também, para ver se facilita, né? Então, por exemplo, essa banda de implantes, como a gente chama, elas ficam exatamente atrás da orelha, abaixo um pouquinho do meio da orelha. Quando você toca, quando um praticante de barras, de axis, toca esses pontos de um lado e do outro, essa barra energética que se cria, ela faz com que essas ideias, crenças, às quais você se alinha, elas vão diminuindo. Então, eu percebo, por exemplo, que a gente vive um momento muito importante para se correr barra nesse país, né? Onde a polaridade, e inclusive as resistências e reações, alinhamentos e concordâncias estão ululantes, né? Estão em evidência. Então, eu acho que é um momento bastante auspicioso para que a gente possa cada vez mais correr muitas barras. As barras, elas foram canalizadas por Gary Douglas na década de 90, como eu disse. Elas chegaram ao Brasil com um pouco mais de peso, realmente com muitos facilitadores sendo formados, etc. e tal, e praticantes, a partir mais ou menos de 2014, 2015, por aí, que elas chegaram no Brasil com peso, né? Aí com várias classes, como a gente chama os cursos de barra, com várias classes, com vários facilitadores, enfim. Então, aqui no Brasil, é uma experiência aí de 6 anos, não é algo tão antigo assim, né? Pessoas mais antigas, os fundadores de Axis têm mais ou menos essa média de 5 a 6 anos. Mesmo assim, hoje o Brasil está extremamente bem colocado mundialmente, com o número de facilitadores que tem e o número de praticantes. Então, que a gente chama de practitioners, né? Então, o que seria essa diferença entre facilitadores e praticantes? Os praticantes são aqueles que fazem uma classe, que é um curso de um dia de barras, com um facilitador, ou com mais de um, né? Facilitador. Ao fazer essa classe, que é de um dia, são 8 horas, depende, né? Para alguns facilitadores, 8 horas. Para outros, pode ser 10, 12, 14, né? Depende muito de como está o andamento e a facilidade que a classe está fluindo, né? Às vezes, realmente rola por muito mais tempo. Mas é um mínimo de 8 horas, porque você tem a exibição de um vídeo institucional que orienta todo o processo, você tem o seu manual, você tem o certificado que você recebe ao final, e ao final você está pronto, apto ao final de uma classe para aplicar em uma outra pessoa, seja para a sua família, um atendimento mais pessoal, mais personalizado, ou como uma profissão, né? Porque é uma nova profissão, é um trabalho. Então, é um trabalho que gera renda, inclusive, né? Claro. Então, assim, quando você faz essa escolha de fazer uma classe, e aí essa classe
Não importa a idade que você tenha. Para você ter uma ideia, crianças são praticantes de barras. As crianças praticam, as crianças aplicam nos seus familiares, as crianças aplicam e cobram dos seus familiares por ser um trabalho e como tal, né? Você faz o pagamento por ele. E assim, de crianças a partir de 6 anos, já vi até com um pouquinho menos, com as mãozinhas na cabeça, aprendendo as posições que são muito fáceis, né? Você aprende esses toques e aí você pode aplicar nas pessoas. Sejam crianças, sejam adultos, sejam idosos, todos podem ser praticantes de barras, né? Os practitioners. Muito bem. Uma vez que você é um praticante, você pode aplicar em qualquer pessoa, gratuitamente ou cobrando, né? Mas, como eu disse, é um trabalho, então você pode cobrar por ele. E deve. Qual a diferença para um facilitador? O que é o facilitador? Nós não somos professores. E também não nos intitulamos terapeutas, né? Não, nós não temos a formação de terapeuta e nem mesmo a vocação, né? Não é isso, não é disso que se trata. Nós somos facilitadores por quê? Porque nós facilitamos o método que já está criado para que outras pessoas acessem e para que outras pessoas possam, conjuntamente, se apropriar desse processo e aplicá-lo como uma fonte de renda ou como uma diversão, com seus amigos, com a sua família. Quando você é um praticante, qual é o sistema para você virar um facilitador? Você faz uma primeira classe, que tem um valor cheio, que é o valor que você paga pela primeira vez que você faz a classe. E quando você faz essa classe, se você escolher ser um facilitador, você vai fazer mais 2 classes. Essas 2 classes você vai pagar 50% do valor da primeira. Então você vai fazer 3 classes com 3 facilitadores diferentes. Por que isso? Porque Gary Douglas pensa que quando você faz 3 vezes com 3 facilitadores diferentes, por mais que um distorça alguma coisa, alguma informação, você tem 3 pessoas para te passar o conteúdo. Então você não vai fugir daquilo que é a técnica criada e os pontos que são fixos, né? Os pontos existem. Você vai tocar os pontos, ok? Então o que acontece? Você faz 3 classes de barras, uma com preço cheio e outra com 50% do valor. Esse valor é um valor Brasil, América Latina, Caribe, é dividido em regiões e sub-regiões. Então, você tem o valor de Europa e os valores de América e os valores do Oriente, né, sempre com percentuais diferentes a partir da realidade de cada país. Então, por exemplo, o Brasil tem um desconto maior pela região em que estamos, etc. e tal, em relação à Europa e Estados Unidos. E aí você fez as 3 classes, você vai se conectar com o site de Access, você vai enviar os facilitadores que deram a classe para você, eles vão atualizar no sistema que você fez as 3 classes, você vai pagar uma taxa, um royalty inicial para utilizar todos os processos dos sites, tudo vem pronto para você, todos os materiais estão disponíveis, o card, que é o cartão onde você tem as posições da mão, o certificado, o manual, tudo vem pronto, né? Então você tem uma taxa que você paga para a Access, e aí você recebe um certificado assinado por Gary Douglas de que você é um facilitador e que você pode dar classes, né? Que é esse curso de um dia inteiro que você dá para as pessoas que querem conhecer o que é essa prática e que querem exercer essa prática junto às pessoas, ok? Me ouvem? Alô? Eu ouço muito bem, está sendo gravado, tá? Eu só estava com o telefone ativado para não atrapalhar. Ativei, já que perguntou. Desativando de novo. Tá bom, perfeito. Muito bem. Muito bem. Você quer... posso continuar? Estou prestando muita atenção. Está falhando para mim. Não entendi. Voltei a ligar o microfone. Continua. Isso. Posso desligar de novo o meu microfone? Tá? Abraço. Pode, continua, pode sim. Tá legal. Muito bem.
Como eu disse, Axis, eu até tenho aqui um demonstrativo, mas a gente está sem imagem, então eu vou na oralidade mesmo e está tudo bem. A Axis são 32 pontos na cabeça, né, que são tocados, né, as barras de Axis. Esses pontos, eu citei, né, o ponto da banda de implantes, mas existem outros pontos, né? Então, você tem dinheiro, controle e criatividade, você tem criatividade criando conexões, criando formas de vida, você tem a torradeira de envelhecimento. Todos esses pontos que eu estou falando e que completam os 32, são os pontos que nós tocamos, todos esses pontos, eles quebram as nossas crenças, os pensamentos, os sentimentos, as ideias fixas. Importante eu dizer uma coisa aqui. Quando eu falo que ele quebra pensamentos, sentimentos, ideias fixas, emoções, eu estou querendo dizer o seguinte. Para a Axis, existem duas formas de funcionamento, né? Quando você usa pensamentos, você está abrindo mão do seu saber. Para a Axis existe um saber, né? Que nós já temos, uma experiência que nós já temos, um saber que é nosso, das nossas inúmeras vivências, das nossas inúmeras existências. Quando nós usamos o pensamento, nós abafamos o nosso saber. Então, o que a Axis traz e que é muito inovador? Você congela o seu pensamento, você abre mão dos pensamentos, porque os pensamentos eles acabam poluindo o teu conjunto de informações. Eles acabam sendo como uma espécie de poluição, vamos dizer assim, que colocam muito abaixo, né? Elas obstruem o seu saber. Quando você não pensa, quando você não usa o pensamento para tudo, mas você usa o seu saber, você está permitindo que as suas harmônicas funcionem altas. Quando você está no pensamento, você está numa harmônica baixa. Quando você está numa harmônica alta, você usa o seu saber. É como várias coisas que a gente faz na vida que a gente simplesmente tem a iniciativa de ir até lá e falar: eu vou fazer isso, eu sei fazer isso. E você vai lá e faz sem nunca ter visto. Porque você usa o seu saber, você confia no seu saber. Você confia na sua harmônica. A mesma coisa com os sentimentos, né? O sentir, muitas vezes, por ser uma harmônica baixa do seu perceber, das suas percepções, quando você usa o sentir, você vai por um caminho de um nível de confusão, muitas vezes, de sentimentos, de emoções, né? Que te colocam num lugar muito, na verdade, não de emoções, mas de sentimentos mesmo, que te colocam nas harmônicas baixas. Quando você usa o seu perceber, a sua percepção, você está como uma águia, você está atento, você está ligado, você está conectado, você está presente, você está desperto para todas as possibilidades que o grande universo abre e expande quando nós estamos em estado de consciência, ok? Quando você usa as suas emoções, você está querendo provar para alguém, de alguma forma, que você é, ou que você está sendo alguma coisa. Quando, na verdade, basta ser. Não precisa nada além de ser. Basta ser, ok? Quando você simplesmente é, você não precisa provar nada para ninguém e nem utilizar-se ou submeter-se às emoções para isto. E quando você usa o seu receber, você também está na harmônica alta. E aí a gente entra numa questão que é um pouquinho mais complexa, que aqui para explicar, eu acho que não vale a pena, porque a gente tomaria muito tempo, mas a gente entra num lugar que a gente chama de sexo não sexo. Quando você está em não sexo, você está sem capacidade de receber, porque sexo é uma capacidade de receber do outro, né? Então você entra nesse lugar de não sexo. Essa é a harmônica baixa do receber. Então, o que acontece? Quando você está nesses lugares, com as harmônicas altas, você está no seu esplendor. Você está com as suas moléculas completamente ativas.
você está integrado e conectado a você mesmo, desperto e pronto para fazer escolhas. Você está na vibração, na frequência e na ressonância do seu ser. Quando você está nas harmônicas baixas, você vai para os lugares mais obscuros. Você vai para o lugar da depressão, você pode ir para um lugar mais das angústias, onde os sentimentos te dominam, dominam suas percepções, onde os pensamentos tomam conta da sua cabeça, ou você vive muito no passado, ou você vive numa perspectiva surreal, uma perspectiva idealizada de um futuro, mas nunca está no momento presente. Ou seja, você não está vibrando na harmônica de ser a vibração, a frequência, a energia e a potência que você verdadeiramente é. Então, quando Axis traz esse conjunto de ferramentas, é para que você esteja nesse lugar. E aí, por exemplo, né, o que a gente usa como uma das principais, acho que é a principal ferramenta para você acessar esse lugar permanente de consciência? Nós utilizamos a pergunta. Nós fazemos muitas perguntas, inúmeras perguntas, centenas e milhares de perguntas. Eu conheço facilitadores que dizem fazer 5.000 perguntas por dia. Outros fazem mais. Mas como são essas perguntas, né? Mesmo que você não saiba o que perguntar, faça na forma de perguntas, porque quando uma pergunta é feita, ela desafia os sistemas de crenças. Ela abre, ela expande a consciência. Ela expande, inclusive, outras consciências, né, de outras pessoas, porque nós vivemos em ondas, né? Então, os pontos de vista limitantes e, sobretudo, os julgamentos, que, na verdade, para essa realidade que a gente vive, né, as pessoas falam tanto no céu e no inferno. Ai, que o inferno, porque o demônio, porque o chifrudo. E, na verdade, para nós, o grande demônio da história, se é que isso existe, chama-se julgamento. Então, quando você está em julgamento, você está na mais baixa das possibilidades que você tem para você viver. Se você não julgar, você não tem problemas, praticamente, né? Os seus problemas diminuem infinitamente, porque você consegue perceber, você consegue olhar onde você está bloqueando, você consegue perceber onde está a limitação e você consegue trazer luz às suas escolhas, né? E essa possibilidade que as perguntas trazem de abrir esses caminhos, de criar essas infinitas possibilidades, é uma ferramenta essencial em Axis. É uma das principais ferramentas. Quando você expande a sua consciência e quando você vai para esse lugar de fazer perguntas ao invés de querer respostas, porque uma resposta, ela fecha a questão. Enquanto uma pergunta mantém a questão aberta. Uma pergunta deixa em aberto para que infinitas possibilidades apareçam. Dessas infinitas possibilidades, você vai fazer uma escolha. E as escolhas que você faz vão gerar novas possibilidades de perguntas, que gerarão novas possibilidades de escolha. Então, você está sempre na potência da energia da pergunta e não da resposta. Você está empoderado pela pergunta, né? Outra coisa que eu acho importante dizer é uma das coisas que Axis fala logo no início da apostila, né? Eles falam empoderando pessoas a saberem que sabem. Então, Axis, eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque ela está dizendo, olha, nós não estamos criando nada novo aqui. Só que você precisa saber que você sabe. Nós estamos fazendo aqui um exercício de levar a você um conjunto de ferramentas para que você tenha a percepção de que você sabe e sabe tudo. O seu ser infinito sabe tudo. Então, como você faz para acessar esse lugar? Como você faz para sair dessa matrix que a gente vive, aonde você pensa que você é bobinho e não sabe nada? Aonde você não usa o seu corpo para fazer perguntas do que ele quer comer, do que ele quer beber, de onde ele quer ir, né? E a gente quem está nos ouvindo hoje, ou quem vai nos ouvir,
depois através desse áudio e que faz perguntas para o corpo, para saber o que o corpo quer. Então a gente fala com o gato, com o cachorro, passarinho, a gente fala com qualquer um externo a nós, mas nós não dedicamos 1 minuto por dia para falar bom dia, corpo. Gratidão por você estar aqui, essa máquina potente, funcionando plenamente, a plenos pulmões. Quantas pessoas hoje estão acamadas por um vírus ou por qualquer outra enfermidade e que sequer olha e conversa com o próprio corpo? Oi, corpo. Puxa, você está caidinho, né? Posso te dar o meu acolhimento? Corpo, você também me acolhe? Então, essas coisas que parecem muito estranhas é a base, é a matéria-prima de Access Consciousness, desse acesso à consciência e matéria-prima do nosso trabalho como barras de Access. Essa conexão que nós temos com o nosso corpo, que é fundamental que nós tenhamos com o nosso corpo, faz com que a gente perceba no que talvez algumas pessoas chamem de intuição, ou de instinto, ou dê a denominação que seja. Minutinho, vou tomar um gole d'água. Ou que dê a denominação que seja, mas na verdade a gente está se conectando com o corpo e percebendo o que para a gente é leve e o que para a gente é pesado. Aquilo que tem verdade vai ser sempre leve. Como está sendo leve aqui para mim, dessa conversa com vocês. É só leveza, facilidade, alegria e glória. Aquilo que é pesado é porque tem uma mentira. Então cria-se um peso. E aí você está percebendo que o teu corpo não está pesado, você não está querendo fazer aquilo, tem alguma coisa ali, mas você faz e você se dá mal, porque você não se comunica com o seu corpo. Então, se comunicar com o corpo, perceber. E aí tem várias maneiras que nós ensinamos na classe de você se comunicar com o corpo. Desde um movimento de balanço que você faz com o corpo, que ele vai te dizer sim ou não, para frente, para trás ou para os lados, como com as duas mãos. É uma pena que eu não possa demonstrar aqui para vocês, mas com as duas mãos vocês têm possibilidades de acessar respostas para questões que você vai muitas vezes perguntar fora ou não pergunta. O seu corpo é uma ferramenta fantástica. Nosso corpo é incrível e perfeito. E ele nos dá tudo o que a gente precisa para sobreviver. E eles nos alertam sobre aquilo que devamos ou não fazer. Então, assim, a gente tem um espaço incrível, né, de ferramentas, de potencialidades para usar com o nosso corpo, mas a gente não usa, porque a gente está sempre preso nas harmônicas baixas dos pensamentos, sentimentos, emoções e não sexo, né? Então, quando a gente pensa em barras de Access, nós estamos pensando aqui numa técnica muito simples, porque quando a gente fala esse tanto de informações, parece que é algo muito complexo, mas não, é algo que uma criança de 6 anos de idade pode aprender. Tá? É uma técnica fácil, mas claro, quando você aprofunda, quando você busca saber o que cada coisa quer dizer, o que esse conjunto de ferramentas traz, aí você percebe a grandiosidade dessa ferramenta para fazer transformações na sua vida. E aí, assim, a gente está falando aqui, eu não falei do mantra, né, que é muito lindo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é o mantra de Access, e é um lindo mantra. E o que é essa possibilidade que o mantra traz, né? O que é a glória, né? É a expressão absoluta, máxima da abundância. Então a gente está falando de abundância, né? A gente está falando de viver no momento presente. A gente está falando de perceber, de tocar as pessoas com as pontas dos nossos dedos e trazer para elas uma paz, uma tranquilidade, uma alegria, uma facilidade e uma glória. É disso que a gente está falando. De que quando você vive momentos muito angustiados, e aí a gente está falando para um público aqui de terceira idade, de idosos, velhos, como prefiram, muitas vezes você passou muitas coisas na sua vida, né, na sua trajetória de vida, com famílias, com filhos ou não. Muitas vezes você se vê sozinho, muitas vezes você se vê em condições talvez financeiras não as ideais, né? Haja vista as condições salariais que, com o aumento de tudo e dos salários não, então tudo vai ficando mais apertado, mais angustiante. Quando você utiliza uma ferramenta como essa,
de correr as tuas barras, você está dizendo para o seu corpo: relaxa, corpo, confia no seu saber. Nós somos absolutamente capazes de liderar os nossos processos vitais dos nossos corpos. E como que essas ferramentas todas, né, que eu tô citando de Axis, elas contribuem para as pessoas, né? Elas contribuem, inclusive, na terceira idade, em casos de Alzheimer, e outras doenças, doenças degenerativas. Como ela faz? Quando você corre as barras, isso também se suaviza. Então, o próprio convívio com um paciente, com uma pessoa que tenha o Alzheimer ou outras doenças ou comorbidades, acaba sendo muito mais leve, tanto para quem pratica quanto para quem recebe. Porque, inclusive, uma coisa fundamental em Access Consciousness é que quando você aplica uma sessão de barras de Access, você também recebe. E quando você aplica e faz o toque nos pontos, que eu já citei alguns, você vai limpando essas crenças, você vai limpando essas ideias e sentimentos da pessoa que você está atendendo, os seus e de milhares de outras, podendo atingir até mesmo 350 mil pessoas. Então, assim, é uma sintonia energética, né? É uma ressonância energética com capacidade e habilidade para transformar as vidas das pessoas, para trazer muita tranquilidade, para trazer muita leveza, muita facilidade. Então, eu recomendo muito para a população idosa, para a população, para quem está doente ou convalescente, recomendo muito o toque, né, a troca de barras. E aí você pode fazer com o familiar, faz a classe de barras, depois vocês trocam ferramentas, né? Porque quem é um praticante de barras, quando você se torna um praticante de barras, você troca barras, você não paga mais pela sessão, você troca barras com outros praticantes, né? Então essa é uma outra questão fundamental assim sobre barras, né? Ou seja, nós, quando utilizamos as ferramentas de Access Consciousness, de acesso à consciência, nós buscamos trabalhar energeticamente, né, as nossas potencialidades, nós buscamos abrir canais energéticos e potências energéticas e ressonâncias que nos levem a sair do lugar do julgamento, que é a nossa pior aí, situação de escolha de vida, ficar no lugar de julgar e julgar e julgar o outro, né? E nós vamos para um lugar que é muito, muito curioso em Axis, que se chama o interessante ponto de vista. E o que é o interessante ponto de vista? É quando você escolhe não entrar nesse julgamento e nessa polaridade. É como se você colocasse aquele julgamento, aquela polaridade, aquela opinião que você daria sobre uma coisa que não iria trazer, e aí é para os dois lados, tá? Tanto para o chamado negativo, quanto para o dito e chamado positivo. É você estar num estado interessante. Você fica num estado onde você busca não julgar e estar sempre na pergunta, né? Essa é a potência de Axis, a partir não só do toque, como também da postura que você tem, porque Axis é um conjunto de ferramentas técnicas, né, de toques, mas também de processos verbais e de processos corporais, né? O que seriam os processos verbais? O próprio mantra que eu estou falando. Tudo na vida vem a mim ou a nós com facilidade, alegria e glória. Então você roda esses processos verbais para que essa energia se movimente e você saia de um estado de polaridade e venha para um estado de facilidade, né? Você tem as ferramentas de corpo, né? E aí o toque das barras é uma ferramenta corporal, é um processo corporal, porque você tem que tocar o outro. E os corpos, eles necessitam de toque, principalmente na terceira idade. Né? Você ser tocado é um presente para o corpo. Essa é uma escolha, né? Essa é uma escolha. Bom, eu acho que eu passei um panorama assim mais geral para vocês do que são as barras. Fico à disposição
para que vocês tragam perguntas, alguma curiosidade que vocês tenham. E trago também a importância da gente usar algumas ferramentas verbais energéticas que, no dia a dia, nos contribuem muito para a nossa vida. Uma delas, que eu vou dar aqui de presente para vocês, mesmo vocês não estando em classe, é o que a gente chama de frase louca. Essa frase louca, ela é assim: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Essa é uma frase mágica, muito potente, que a gente usa para várias coisas diferentes, em várias situações diferentes. Por exemplo, em casos de insônia. Por exemplo, quando você percebe alguma situação onde você está querendo entrar em julgamento de alguma coisa. Quando você está com um desconforto, lá, um cachorro que não para de latir, aquela música alta do vizinho que está te incomodando, e aí você se desliga daquilo através dessa ferramenta. Então, essa frase que a gente chama de frase louca é uma frase mágica, né, que a gente usa em várias circunstâncias. E aí, gente, só experimentando para saber, tá? A gente está falando aqui de uma técnica que existe há 30 anos, né? 31 quase. Então, assim, esse conjunto de ferramentas, não é a Vânia falando, né? A gente tem Access em 170 países. Então, tem muita gente fazendo a escolha por Access Consciousness e pelas suas ferramentas, e como uma forma de trabalho, e como uma forma de gerar renda, né? E, bom, por hora é isso que eu queria dizer para vocês, e fico à disposição para o que mais é possível e como pode melhorar. Duas frases que a gente também usa bastante em Access. Retornando, então, retomando, eu queria primeiro agradecer muito a Vânia. Eu anotei várias coisas aqui. Vou criticar algumas coisas, tá, Vânia? Porque eu não gostei muito ali quando falasse na questão da águia. Eu preferia que tu usasse falcão, tá? Estou brincando. Pode ser, o Falcão também é espertíssimo. Bom, mas essa crítica não é uma crítica muito grande, tá? Mas realmente anotei muita coisa, acho que várias pessoas talvez tenham anotado, outros que não anotaram, com certeza, ao repassarmos, ao podermos assistir novamente as tuas falas, tá? Mas achei assim fantástico aquele mantra, tudo na vida vem a mim com felicidade, alegria e glória, tá? Essa Facilidade. questão, hein? Com Facilidade, alegria e glória. facilidade, alegria e glória. Tá? É Essa isso questão de que mesmo. as coisas, a mentira é pesada, né? A questão do empoderamento dos saberes, né? Essa condição de que a gente pode, daqui a pouco, escolher as coisas que nos facilitam a vida ou as coisas que nos atrapalham a vida. Eu acho que essas coisas, os pontos que colocaste. Anotei a tua frase louca ou a frase mágica também, tá? E essa relação de que também não deixa de ser uma forma de trabalho, né, que é um grande questionamento que nós vemos hoje, que o trabalho formal, aquele que falasse, nós somos de um tempo em que atuamos juntos em sindicatos, trabalhadores e tal, mas que o trabalho com carteira assinada, essa coisa toda, cada vez mais ele está sendo em extinção. Tá? E, por outro lado, quando tu colocas, e eu acho que essa coisa toca muito nos idosos, né? A questão que os corpos precisam ser tocados. A falta que eu sinto de um grande abraço, a falta que a gente sente de um beijo, né? Às vezes mesmo na face, mas a gente está evitando de beijar os nossos pais, beijar os nossos amigos, as nossas amigas, né? Nessa questão da pandemia. Então, esse distanciamento que a gente está fazendo, né? Esse toque, como é importante, eu me lembro de quando a gente nos encontrávamos, né? Nós sempre nos abraçávamos, e isso é uma coisa que acho que o brasileiro sente mais falta do que os outros, mas de forma genérica, acho que os idosos talvez tenham sentido mais, porque como colocaram eles como uma população de alto risco, estão pedindo que nem os netos ou os bisnetos vão visitar seus avós. Isso tem sido muito pesado para a população idosa. Eu gostaria, Vânia, que tu também nos desse um minuto de comercial, né? Mas que tu colocasses e repetisses, talvez, o teu e-mail e o teu telefone, ou
formas de contato, para que as pessoas possam ter esse primeiro vislumbre de como e com quem poderiam iniciar essa questão desse, não sei se é tratamento, mas é uma forma de debates, de aproximação entre pessoas e que tornariam, digamos, criariam um ambiente mais propício a um autoconhecimento e, com isto, pelo que eu entendi, né, o enfrentamento melhor das situações adversas que certamente a vida sempre nos oportuniza. Mas depende de como a gente encara elas no sentido de facilidades ou maior dificuldade. Né? Então, acho que eu gostaria muito dessa condição tua de passares como acessar isso, tá? Eu fiquei sabendo por ti e estamos viabilizando aqui neste Fórum Social Mundial da População Idosa, que achei de suma importância. Quem está nos assistindo aqui tem várias pessoas que atuam na área holística, na área mística, em outras ações dessa área, tá? Mas eu te peço isso. E depois as suas considerações finais, que já são 11h30, né? Estamos já com 1 hora de programa. Por gentileza, Vânia, a bola está de novo contigo. Mas te agradeço muito as suas contribuições. E pode ser águia, não faço questão, eu não sou um falcão tão assim egocêntrico também, até porque eu não estaria muito legal no teu tratamento. Contigo, Vânia. Ai, Lélio, você é um querido. Muito bem. Olha, a gente vai fazendo. Nós temos no Brasil, uau! Nós temos assim milhares de facilitadores no Brasil, tá? Milhares. Então, e temos inúmeros praticantes, né? Mais ainda praticantes. Temos muitos, também milhares de praticantes. Então, aí cada um vai a partir da sua região, vai buscar com quem vai fazer, né? A gente pode até se deslocar para ir até um determinado estado, já fiz isso, já fui a Brasília, enfim, a gente vai para alguns lugares para dar as classes, né? A gente viaja para qualquer lugar do Brasil, somos convidados, ou fora, mas é importante que vocês saibam que as ferramentas de Access Consciousness, as barras de Access, têm praticantes em todos os estados, todos, sem exceção, e em praticamente todas as cidades. Muito difícil uma cidade que não tenha um praticante, alguém ali para você convidar, que é mais perto da sua região, da sua casa, porque isso torna os custos menores, né? Então, se vocês procurarem por barras de Access no Instagram, se vocês procurarem barras de Access no Facebook, vocês vão achar uma infinidade de pessoas, e aí vocês vão procurando por cidade para ter quem está mais perto de vocês, né? Os meus contatos, eu sou aqui de São Paulo, então aqui tem o meu site, que é www.vaniaviana.com.br. Tem o meu Instagram, que é vaniaviana.facilitadora. Temos o Facebook, que é Vânia Viana. Né? Tenho dois Facebook, eu tenho um que é mais para as minhas questões de trabalhos anteriores e tal, e tem um que está com menos pessoas, que eu estou criando com um perfil e um público mais para Axis e outras ferramentas, né, com as quais eu trabalho. É assim, esse acesso pelo site vocês já vão ter, né, repetindo, www.vaniaviana.com.br. Lá vocês já têm os meus 2 endereços, né, endereço do meu consultório em casa, do meu consultório no centro, onde eu atendo com uma outra colega, nós dividimos, né, a Lourdes Freitas Pereira, que também é praticante de barras e que também atende. Então, nós dividimos um consultório no centro, bem ali em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil. Então, é muito fácil acesso, perto ali da Praça da Sé e da Estação São Bento, do metrô. E eu tenho o meu celular, onde você pode mandar um WhatsApp, né? 11 São Paulo 982691069. Eu queria falar ainda, além dos meus contatos, eu queria falar de algumas outras iniciativas que a gente está fazendo e que não são iniciativas pessoais, são iniciativas que a gente faz coletivamente. E isso para a gente tem uma importância muito grande, né? Não é o que você faz, é o que você faz com o outro. Nós vamos agora, neste sábado, fazer uma classe de barras de Axis com nada mais, nada menos que 18 facilitadores. Nós somos os imparáveis.
Então, a gente vai fazer uma classe com 18 facilitadores no litoral de São Paulo, em Praia Grande, com todos os cuidados de distanciamento, máscara, álcool, gel e tudo que a gente já sabe que tem que utilizar. Então, a gente já tem uma experiência nisso, é a segunda classe que a gente está fazendo, dos Imparáveis. Nós vamos fazer em Praia Grande, nesse sábado, e é interessante que essa classe a gente vai fazer, inclusive, com a língua de Libras, a língua de sinais, né? Porque sabemos também da potencialidade que os surdos têm de desenvolver trabalhos, e é mais uma perspectiva de trabalho para as pessoas, né, num momento como esse, de trabalho, de geração de renda, realmente. Então, a gente está fazendo com tradução, com língua de sinais, tá? Essa classe acontece com 18 facilitadores, é um convite feito pela facilitadora certificada Patrícia Stankiewicz. Vocês podem acessar pelo site dela, patriciastankiewicz.com, como você pode também acessar o Fractal. O Fractal é uma experiência onde nós, facilitadores, nos encontramos, é aberto, qualquer um pode ir, não é um grupo, é uma articulação, vamos dizer assim, onde todos que escolhemos fazer determinados projetos em comum, coletivamente, entramos e fazemos, né? Já fizemos a nossa classe uma vez, dos Imparáveis, estamos fazendo a segunda, com todos esses facilitadores, são 18, não vou nem citar aqui um por um, eu tenho a lista aqui, mas vou passar por isso. Vocês acessem o Instagram do Fractal ou acessem o site da patriciastankiewicz.com, e aí vocês vão ter várias informações. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, eu vou dar só uma provocada, vamos dizer assim, só um sinalzinho e tal. Prestem atenção numa sigla. C de casa e MMMP. Prestem atenção nessa sigla. CIMMMP. Tá bom? Procurem por esta no Fractal. Vocês vão achar no Fractal essa sigla. É algo muito interessante que vai acontecer, muito expansivo. Eu já fico aqui fazendo o convite para vocês, mas não vou dizer o que é. Vamos aguardar, vamos olhando as redes sociais do Fractal e lá vocês vão perceber do que se trata e quanta contribuição vai trazer para todos nós. Eu me despeço com esses recados, dizendo para vocês, conheçam essa ferramenta. Como a gente costuma dizer em Access, abaixe as suas barreiras, baixe as suas barreiras, porque a gente às vezes sobe barreira com preconceito por palavras, por ações, por iniciativas, porque veio dos Estados Unidos, porque não sei o quê. Então a gente cria um monte de limitações e barreiras e muitas vezes a gente perde a capacidade de perceber o essencial. Então, eu diria para vocês, prestem atenção no essencial, percebam a grande contribuição que a Access Consciousness e as barras de Access, mais especificamente, são para o universo, sabe? São em comunhão com o universo para atender ao mundo inteiro. Nós estamos aí para atender, para ser a contribuição, para fazer a conexão, para estar nas harmonias, nas harmônicas altas, para sermos o zero julgamento, que é a nossa busca, para estarmos sempre na busca da vibração, da frequência, da ressonância, das moléculas, sem julgamentos, sem agendas ou invenções, sem mentiras, sabe? Numa verdade que é a verdade do nosso corpo, da nossa conexão. E Access Consciousness é esse lugar que nos traz essas possibilidades e essas ferramentas. Então, faço esse convite a vocês de estarem na presença da facilidade, da alegria e da glória. E com esse convite, me despeço agradecendo a vocês, a toda a equipe. Uma pena que a gente não tenha conseguido se ver, né, por conta da conexão, mas que bom que conseguimos nos ouvir e deixar esse recado, deixar essa informação, deixar esse despertar, né, para essas escolhas tão afetuosas, tão amorosas que as barras de Access trazem para a nossa vida, né? E que a gente possa abrir mão desses sistemas de crenças que nós temos, muitas vezes limitantes, dos pontos de vista e dos julgamentos, e que possamos trazer no lugar disso, né, no lugar dessas amarras, dessas limitações, dessas prisões da mente, que são adoecedoras, que a gente possa trazer sempre a facilidade, a alegria, a glória, a nossa potência, toda a nossa energia. E aí eu deixo, né, uma pergunta, como não poderia faltar,
Que energia, espaço, consciência, escolhas, mágicas, milagres, mistérios, possibilidades, nós, os nossos corpos, podemos ser para criar cada vez mais e mais potencialidades e facilidades. E tudo o que impeça isso, destruamos e descriemos. Grande abraço para vocês. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a Vânia, é uma amiga de longa data, tá? Fantástica, pena que realmente acho que essa questão está todo mundo usando a internet, tá? Nós vamos ter que dar uma olhada nisso e acho que as comunicações que estão sendo cada vez mais entre as pessoas de forma virtual, os sistemas estão ficando um pouco sobrecarregados, né? Então, mas agradeço todo o conhecimento, toda a disponibilidade que a Vânia nos passou, tá? Reforço que é fundamental, são coisas não tão novas, 30 anos, mas são importantes que a gente vai incorporando. O nosso Fórum Social Mundial da População Idosa, nessa sexta edição, fica engrandecido com as contribuições desta senhora, né, uma mulher negra, batalhadora de São Paulo, hoje mora em São Paulo, onde estive lá, tá? E eu só não registrei ali, mas criar as potencialidades e acho que são facilidades. Também vou aproveitar para os nossos comerciais, eu anotei, vamos divulgar o que ela colocou, e vou procurar o que é o CIMMP no Fractal. Mas eu gostaria de passar aos comerciais, né? Não brincando muito, mas hoje o Tribunal, a OAB do Rio Grande do Sul vai estar fazendo uma live a partir das 14 horas, nós já botamos em grupo, tá? Com juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que a judicialização de ações dos idosos não pode levar tanto tempo como o judiciário costuma levar. Tem informações que em Brasília as coisas estão sendo bastante aceleradas, né, numa ação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Gostaríamos muito que os nossos aqui, eu pessoalmente tenho ações tramitando há 25 anos ou mais na Justiça. Eu gostaria de, antes de morrer, né, ainda receber o que eu tenho direito. Tá? E tem outras ações recentes aqui que simplesmente estão paradas lá no FAM. Fantástica essa ação do nosso amigo Cristiano, coordenador da Comissão do Idoso na OAB do Rio Grande do Sul. Teremos também no Tribunal de Contas do Estado, outra instituição, né, que está colaborando com o Fórum, sobre a questão das destinações do imposto de renda, onde o Brasil tem legislações que permitem anualmente quase 4 bilhões de reais a serem aportados para políticas de crianças, de idosos e futuramente, muito breve, espero que ainda esse ano, pessoas com deficiência. Tá? E aqui na Assembleia Legislativa, que é uma grande apoiadora desde os primeiros fóruns, está nos cedendo fantasticamente seu espaço, seus equipamentos, né? Deixo aqui o agradecimento à Superintendência de Comunicação da Assembleia. Nós vamos ter hoje à tarde 3 oficinas, que serão coordenadas por mim, aqui de Porto Alegre, mas também pelo Nelton Friedrich, que estará falando de Curitiba, mas com participações com a questão do meio ambiente. Tá? Ou seja, nós não temos outra Terra, como já dizia antes, outro planeta para nos sairmos desse para outro. Nós temos que ter cuidado com o que nós sujamos, nós temos que ter cuidado com o que nós utilizamos. E um outro mundo é possível e nós queremos retornar, né, mas de uma forma menos poluidora, menos agressiva, menos consumista. E com isso nós estaremos com o Nelton, que é uma sumidade nessa área, foi diretor da Itaipu, foi secretário, mas com Leonardo Boff, que ajudou o Papa na encíclica Laudato Si, nossa casa comum, o Mantovani, enfim, com a nossa nova presidente do CREA do Rio Grande do Sul, primeira mulher engenheira ambiental a assumir, normalmente eram só engenheiros civis e arquitetos e outros, então essas profissões mais novas, mas aqui no Rio Grande do Sul nós damos o exemplo, estamos tendo uma engenheira ambiental na presidência do CREA, porque eu também sou engenheiro, entendo que muitas das responsabilidades são dos engenheiros, são dos arquitetos, são de algumas das profissões que atuam em mineração, energia, transporte, habitação e uma série de outras. Então, né,
convido a todos para que, a partir das 14 horas, numa das 3 das áreas de interesse, eu não sei se pulei alguma ou falhei alguma, porque tem tanta atividade, eu sei que eu não conheço todas, não sei de todas, mas a programação segue até amanhã à tarde. E todo o material está sendo gravado e será repassado dentro do YouTube do Fórum e das mídias ao longo dos próximos dias também. Quem está perdendo esse espaço, mas forem indicados, forem chamados a atenção, a própria palestra da Vânia estará integralmente à disposição. Agradeço a todos, né, e deixo, então, encerrando esta fala. Muito obrigado, Vânia, esperando logo um grande abraço caloroso de ti, da nossa amiga Cris Palmieri, também de São Paulo, e de outros com quem nós vimos discutindo os temas mais na área ambiental naquele momento. Eu sei que hoje já está nos ODS, está nessa barra de acesso, e eu estou aqui idoso. Um grande abraço a todos, virtual, lamentavelmente, eu gostaria que fosse presencial, mas a pandemia ainda não nos permite isso. Muito obrigada. Muito obrigado a quem nos assiste, que atuaram e que estão colaborando. Abraço. Louco para te ver, Também, tá? querido. Fechando, abraço.